Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de começar a homilia de hoje, primeiramente, Padre mal educado, né? Seja bem-vindo o diácono de Arruda Monteiro, é diácono da nossa arquidiocese, e com a graça de Deus, daqui a uns meses, será ordenado padre. Então, conte diácono com as nossas orações e comprometamo-nos a rezar por ele, para que Deus faça dele um sacerdote segundo o coração de Nossa Senhora. Pois bem, meus irmãos, gostaria de começar a homilia de hoje, neste domingo tão festivo, em que nós celebramos o dia mais feliz da Virgem Maria. Gostaria de começar a homilia com um hino à Nossa Senhora, um belíssimo hino, que diz assim: com a graça toda sua, mais brilhante do que a aurora, do que o sol, do que a lua, sobe ao céu Nossa Senhora. Do seu trono ofusca o brilho, ao vir pelo céu afora, exaltada pelo Filho, que é grande antes da aurora. Mais do que os santos todos brilha, mais que os anjos irradia. Se do Pai foi sempre filha, mãe de Deus tornou-se um dia. Ela em si o trouxera outrora, como o sol em treva imerso. Em Deus Pai contemplo agora a reinar sobre o universo. Mãe de Deus ao céu erguida, seja essa a prece tua. Deste a Deus a nossa vida, nos concede agora a sua. Meus irmãos, é com alegria então que celebramos esta festa que, repito, é a festa mais feliz, é o dia mais feliz de Nossa Senhora. Existem 4 dogmas proclamados a respeito da Virgem Maria: a maternidade divina, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora. Mas dos 4 dogmas, sem sombra de dúvidas, este, para ela, é o mais importante, porque é o dia em que ela entra no céu. É o dia em que, como disse Pio XII, em 1950, ao proclamar este dogma, ao terminar os seus dias de peregrinação aqui na terra, ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Ela já está plenamente glorificada, plenamente tomada por Cristo. Lembremos-nos aqui que você pode dizer: mas padre, e Santo Antônio? Santo Antônio não está no céu? Sim, Santo Antônio está no céu. São Francisco está no céu. São Padre Pio está no céu. Nossa, só coloquei os franciscanos, né? Santa Rita, Santo Agostinho, entendeu? São João Bosco, de quem hoje recordamos o seu natalício. Ele nasceu no dia de hoje. Dom Bosco está no céu, mas todos eles estão apenas com a sua alma no céu, esperando o dia final em que Cristo ressuscitará os corpos e nos dará novamente, para que nós, com o nosso corpo e a nossa alma, vivamos ou penemos, né, gozemos ou penemos o nosso destino final. Aqueles que estão no céu vão se alegrar com o seu corpo na felicidade divina. Aqueles, livre-nos Deus, que estão no inferno, vão penar eternamente também com os seus corpos. Então, mas somente a Virgem Maria. Mas padre, e Jesus? Meus santos, Jesus é Deus, né? Jesus é Deus que ressuscitou. É óbvio que Jesus, entendeu, é o primeiro a ressuscitar. Mas dentre as criaturas, a Virgem Maria é a única que está no céu em corpo e alma glorificada. Aí você vai e pergunta assim: padre, mas onde é que na Bíblia isso está presente? Onde é que está presente que a Virgem Maria está no céu de corpo e alma? Olha, meus santos,
eu posso dar alguns indícios para respondendo a essa pergunta, mas a pergunta já é mal feita. Tenhamos cuidado com essa pergunta. Onde é que isso está na Bíblia? Porque normalmente quem faz esta pergunta tem implícita no seu coração a ideia de que tudo está explicitamente presente na Sagrada Escritura. E esta não é a fé católica. A Sagrada Escritura não tem tudo explicitamente presente. O próprio Jesus diz, se vocês pegarem lá em João, capítulo 14, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 25, Jesus diz: disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, isto é, vos levará a um conhecimento mais profundo de todas as coisas. Ou, no mesmo João, capítulo 16, versículo 12, João, capítulo 16, versículo 12, muitas coisas tenho ainda a vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando o Paráclito, o Espírito da verdade vier, ensinar-vos-á todas as coisas. Então, existe, isto é, um desenvolvimento na compreensão dessas verdades de fé. Por esses dias, uma pessoa bem intencionada e muito respeitosamente, uma pessoa cristã não católica, veio aqui à missa e muito respeitosamente veio pedir: padre, onde é que está na Bíblia a confissão? Porque vendo, né, tanta gente se confessando, queria compreender onde é que estava na Bíblia. Eu fui e mostrei alguns versículos que mostram que a igreja sempre compreendeu, lendo aquelas passagens, ali o sinal da instituição do sacramento da confissão. Mas eu disse a ela: minha santinha, a Sagrada Escritura, ela não tem explicitamente tudo. Porque imagine, meus santos, por exemplo, imagina aqui o auxílio, o serviço da tradição, que é esta fé pregada e transmitida de geração em geração. Isto é, Jesus Cristo pregou muitas coisas, Jesus Cristo falou muitas coisas, algumas foram postas por escrito, e outras realidades ficaram na pregação da igreja. Ora, imagine aqui, eu pergunto: quantos são os livros do Novo Testamento? Eu sei que todos vocês sabem, 27. Mas no início da igreja, antes de o cânon, da lista dos livros canônicos, sagrados, antes de a lista ter sido instituída, existiam dezenas de outros livros que se diziam inspirados. E como é que a igreja discerniu que são 4 evangelhos e apenas 4, nem mais nem menos, quando na época existiam outros evangelhos? Mas a igreja assumiu apenas 4. E aquelas cartas de São Paulo e as cartas pastorais, isto é, por que a igreja reconheceu apenas esses 27 livros? Porque segundo a fé que a igreja já tinha recebido, ela reconheceu naqueles livros, e apenas nestes 27, a verdade, toda a verdade evangélica. Leu e disse: sim, isso é inspirado. Então, o primeiro serviço que esta fé transmitida, pregada e transmitida, que nós chamamos de tradição, o primeiro serviço que ela exerce é o que? A seleção do cânon das Escrituras. Um outro é o que? A interpretação. Vocês sabem, e o Papa Emérito Bento XVI sempre gosta de repetir esta frase: a Bíblia não se explica a si mesma.
A Bíblia não é um livro de matemática, em que 2 mais 2 é igual a 4, para qualquer pessoa que tenha inteligência. A Bíblia é um livro que, dependendo de quem lê, dependendo a partir da fé, dependendo da cabeça de quem lê, ela pode ter várias interpretações. Que o digam os nossos irmãos protestantes, que cada um lê a Bíblia e cada um interpreta de uma maneira e funda a sua igreja. Nós lemos a Bíblia segundo a fé da igreja. Tem uma expressão que à primeira vista parece muito forte, mas muito verdadeira. A Bíblia foi escrita por católicos, para católicos, e somente na fé católica ela pode ser compreendida. Eu vou repetir e vou explicar. A Bíblia foi escrita por católicos, porque os apóstolos e os varões apostólicos eram católicos. A Bíblia foi escrita por católicos, para católicos, porque só existiam os cristãos católicos e foi escrita para eles. Então, escrita por católicos, para católicos, e somente na fé católica ela pode ser retamente interpretada. Ora, isso que à primeira vista pode parecer um pouco impositivo, de um orgulho intelectual, eu pergunto: o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele livro do Espiritismo, ele só pode ser compreendido segundo a mentalidade, a teoria espírita. Você não pode querer ler o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a fé católica, porque foi escrita por um espírita, para espíritas. O Alcorão, ele é compreendido segundo a mentalidade muçulmana, islâmica, porque foi escrita por uma mentalidade, por um muçulmano, para muçulmanos. Entende? Os livros sagrados budistas têm que ser compreendida a partir da mentalidade budista. Os livros, a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, foi escrito por católicos e para católicos, e somente nesta fé transmitida pode ser retamente compreendida a Sagrada Escritura. Então, meus santos, quando alguém pergunta onde é que isso está na Bíblia, cuidado com essa pergunta, porque está pressupondo que a única regra, que toda a revelação está exclusivamente presente na Sagrada Escritura, quando nós católicos sabemos que nós temos a certeza da revelação de Deus a partir da tradição e da Escritura, interpretadas pelo magistério da igreja. Então hoje, quer dizer, isso sempre fez parte, voltando aqui ao tópico da Assunção de Nossa Senhora, os católicos sempre creram que a Virgem Maria tinha sido assunta ao céu, elevada aos céus em corpo e alma. Então essa é a maior alegria de Nossa Senhora. E o que é então que nós podemos neste dia, meus irmãos, refletir? O que é que isso, além de nós olharmos para nossa mãe e como filhos nos alegrarmos? Algo que eu vim para esta celebração pedindo a Nossa Senhora era a graça de celebrar esta Santa Missa com um coração de filho. Se este é o dia mais feliz para ela, tem que ser também, meus santos, o dia mais feliz para nós. Nós precisamos nos alegrar com a alegria da nossa mãe. O dia mais feliz, porque é a sua entrada na glória, é a sua entrada no céu. E a oração coleta da missa de hoje, aquela oração que nós ouvimos logo depois do Oremos, a igreja faz uma súplica de que nós voltemos os nossos corações para as coisas do alto. Deixa eu ler aqui explicitamente, tal qual aqui está presente para vocês. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória.
Quer dizer, nós pedimos que Deus nos conceda a alegria de nós nos comprazermos, de nós também exultarmos com as coisas do alto, com as coisas do céu, que nós também queiramos, meus santos, partir para estar com Deus. Mas nós podemos nos perguntar, mas por quê? Porque qual é o empecilho? Qual é a dificuldade? O que é que existe no nosso coração que nos impede de viver plenamente esta alegria? Por que é que nós temos dificuldade de pensar no dia da nossa morte? Isto é, a grande maioria, quando ouve isso, assente, diz: é verdade, eu concordo, mas não tem pressa não, padre, de morrer, né? Deixa Deus assim, me dar uma vida longa. Eu não estou falando que uma vida longa não seja um dom de Deus, que seja mal, não é. Eu estou falando que existe no nosso coração, Santo Afonso de Ligório, ele diz 3 realidades que nos impedem de viver plenamente essa alegria que a Virgem Maria a viveu. Primeiro, a Virgem Maria partiu deste mundo e partiu, quer dizer, ela morreu e ressuscitou, e morreu alegremente, porque a este mundo ela não estava apegada. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer de que nós temos muitos apegos neste mundo, e que isso faz com que nós experimentemos a morte, não como diz Santa Teresinha do Menino Jesus: eu não morro, eu entro na vida. Nós temos que reconhecer que existem tantos apegos na nossa alma, que infelizmente nós não dizemos de verdade, como Santa Teresa d'Ávila: morro, porque não morro de uma vez, vivo sem viver em mim. Ela queria o quanto antes partir para se encontrar com nosso Senhor. Então existe essa realidade, esse apego. Nós pensamos: mas e aí? Eu tinha tantos planos, eu tinha tantos sonhos. Não que seja errado e mal ter planos e sonhos, mas reconheçamos que existe muito apego e idolatria no nosso coração. Nós precisamos pedir a Deus todos os dias que Ele aumente o nosso amor às coisas do alto, de modo que haja uma santa insatisfação em viver. Pronto, consegui expressar agora o que eu queria dizer. Um cristão, um católico verdadeiro, ele tem uma santa insatisfação nesta vida. Não que ele a receba com ingratidão, não. A vida é um dom de Deus, e eu quero vivê-la quanto tempo assim a Deus aprouver. Mas Senhor, quando chegar a minha hora, eu quero ir nem um minuto atrasado, porque eu não vejo a hora de partir para estar contigo. Percebe? É aquilo que São Paulo diz: para mim, se eu tiver que permanecer para o vosso bem, eu permanecerei, mas para mim é muito melhor partir para estar com Cristo. Então esse desapego que Santa Teresinha dela eram mais dignos do céu do que da terra. Ora, se os pais de Santa Teresinha eram assim, imagine a Virgem Maria, muito mais digna do céu do que da terra, de modo que o morrer era a maior alegria, porque ela iria entrar na verdadeira vida. O problema, meus santos, é que nós somos hipnotizados pelo mundo, nós somos seduzidos pelos prazeres do mundo, e eles encharcam o nosso coração de tal maneira, enchem, empanturram, né? Como se diz aqui, estou supitado, né? Nós ficamos supitados. Em nordestinês se diz empanzinado, quando alguém come demais.
Nós estamos tão empanzinados de mundo que o nosso coração não deseja as coisas do céu. Eu vejo as pessoas falando: eu não vejo a hora que passe a pandemia, eu queria fazer uma viagem, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Tudo coisa lícita, não há nenhum problema. Mas será que esse desejo de fazer uma viagem, de fazer aquilo e aquilo outro, será que nós temos um desejo semelhante e maior de eu não vejo a hora de estar com Deus eternamente, de estar com a minha mãe no céu, de estar com os meus santos de devoção, de estar com o meu anjo da guarda, de estar com a minha salvação eterna garantida. Então, meus irmãos, celebrar a Assunção de Nossa Senhora é pedir a Deus que tire toda a ilusão, todo apego, toda desordem que existe no nosso coração. E repito, aqui eu não estou falando de realidades necessariamente pecaminosas, mas realidades às quais nos apegamos e nos impedem de despertar todo o potencial de desejo do céu que deve haver no nosso coração. Santo Agostinho diz: fizeste-nos para vós, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em vós. Nós às vezes vivemos, e muitas vezes vivemos sem nem ter consciência disso, de que essa nossa busca de prazer, lícitos, tá bom? De prazeres, de contentamentos, de alegrias, de realizações, são sempre o que? Expressões desse nosso coração que está inquieto, porque fica buscando coisinhas aqui e ali que mitiguem essa inquietação do nosso coração. O Catecismo, no número 27, diz: fizeste-nos para vós. Como é que diz? O desejo de Deus está inscrito no nosso coração. O desejo de Deus está inscrito no nosso coração porque fomos feitos por Deus e para Deus, e somente em Deus haveremos de encontrar a felicidade que não cessamos de procurar. Então, nós somos feitos por Deus e para Deus. Ele nos deu um coração para que somente nele encontre felicidade. E nós precisamos então, meus santos, orientar o nosso coração para as coisas do alto. Nós precisamos orientar o nosso coração para as realidades celestes. Nós precisamos ensinar ao nosso coração de que somente em Deus ele pode encontrar felicidade. Por esses dias, eu conversava com um jovem que, falando a respeito dos pecados, e ele dizia assim: mas padre, mas por que isso é pecado, se eu não vejo isso como pecado, eu até gosto disso? E eu dizia a ele: meu santo, mas pecado não é aquilo que a gente, não é necessariamente aquilo que eu sinto como pecado, ou que eu queira que seja pecado. Pecado é aquilo que Deus nos revelou como pecado. Felicidade para nós não é aquilo necessariamente que me alegra. Felicidade é aquilo que Deus diz: olha, tendo isso, você será feliz. Se você for por esse caminho, você encontrará a sua verdadeira realização. Então nós precisamos o quê? Empenhar as nossas fichas, apostar todas as nossas fichas, empenhar todas as nossas forças, para que nós sejamos verdadeiramente felizes, como hoje celebramos a verdadeira e completa e perfeita felicidade da Virgem Maria no céu. Se não, meus santos, se não houver esta realidade, este empenho, esta subjetividade, isto é, a nossa participação subjetiva nesse mistério, nós não celebraremos plenamente. Porque celebrar a Assunção de Nossa Senhora não é somente celebrar a alegria dela,
mas celebrar também esta realidade que diz respeito a nós. Então, partir deste mundo para a Virgem Maria foi tranquilo, porque ela não era apegada ao mundo, ela não tinha remorso de pecado que nós temos, isto é, meu Deus, quando eu estiver diante do Senhor, será que eu estarei preparado? Será que eu tenho vivido segundo a minha fé? A Virgem Maria sabia, sem arrogância nenhuma, que por misericórdia de Deus, o Senhor fez em mim maravilhas. O Senhor fez em mim maravilhas, e ela sabia que estava preparada para o seu encontro com o nosso Senhor. Então, se você, meu santinho, se você, minha santinha, percebe que a sua vida não está de acordo com a palavra de Deus, que você não tem vivido, que você não tem buscado a verdadeira felicidade, as coisas do alto, mesmo que você não compreenda, isto é, você se sente apegado a isso, e até nem vê como pecado, mas você sabe, Deus, você conhece, você é católico, você conhece a fé católica. Então, se você vê que está nesta situação, procure um sacerdote e se confesse, e suplique a graça de Deus, para que você combata os seus pecados, e seja um homem, uma mulher diferentes, de modo que quando chegar a sua hora, este remorso, este medo, não esteja no seu coração, que você confiantemente se coloque debaixo da misericórdia de Deus. Isto é, por um lado, você fez tudo o que estava ao seu alcance, agora você espera tudo da misericórdia de Deus. E o terceiro ponto que torna a morte temerosa, o primeiro é o que? Somos apegados. O segundo, isto é, a lembrança dos nossos pecados. Nossa, eu devo muito, eu fiz coisa errada, será que eu estou preparado? E o terceiro é, será mesmo que existe céu? Será que quando eu morrer, existe mesmo algo depois? E se não houver nada? Então, no coração de todo crente, existe a tentação da incredulidade, mas no coração da nossa Santíssima Mãe, isso não existia. Isto é, ela não tinha dúvidas de que morrer era partir para estar com Cristo. Então, celebrar hoje a Assunção de Nossa Senhora é pedir a Nossa Senhora essa graça. Minha mãe, me ajuda, minha mãe, para que eu tenha cada vez uma fé maior, uma fé mais firme, que eu não duvide, minha mãe, que eu não duvide da existência do céu, daquela felicidade que não passa, daquela felicidade perfeita, daquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração humano sequer imaginou, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Que quando eu morrer, minha mãe, tendo procurado me preparar, é o teu filho que vai me esperar, vai me acolher, e vai plenificar o meu coração de alegria divina. Pense aqui, meus santos, a alegria das viagens mais agradáveis que podem ser feitas neste mundo. Pense aqui a alegria dos pratos mais deliciosos que podem ser degustados. Pense aqui na alegria da companhia dos amigos e das pessoas a quem amamos. Pense aqui na alegria do sorriso e do carinho dos seus filhos, dos seus pais, do seu esposo, da sua esposa. Pense aqui na alegria de noites maravilhosas de sono, bem dormidas. Pense aqui na alegria da saúde, de um corpo saudável. Pense aqui na alegria de uma consciência tranquila e de um coração em paz. Pois bem, pense aqui em todas as alegrias possíveis que podem ser experimentadas neste mundo. O céu as ultrapassa infinitamente, porque a felicidade do céu é divina. E tudo isso a que eu me referi é humano, é imperfeito, é fugaz, é incompleto. Então nós precisamos crer e pedir a Deus que aumente cada vez mais em nós esta fé, de modo que
e termino, de modo que essa frase de São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 e 2, quando ele diz: se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está presente, afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não às coisas aqui de baixo. Então peçamos isso a Deus, e peçamos por intercessão de Nossa Senhora, porque ela, como boa mãe, quer que todos nós também no céu estejamos. E não tenhamos dúvidas, meus santos, de que se as nossas mães aqui na terra, que são limitadas e pecadoras, elas estão dispostas a fazer todo o possível e o impossível para que neste mundo sejamos felizes, a nossa Mãe do Céu também fará tudo, e ela é a onipotência suplicante, de Deus tudo ela alcança suplicando, ela fará de tudo para que nós alcancemos a felicidade eterna, perfeita no céu. Celebremos, meus santos, celebremos a Assunção de Nossa Senhora, celebremos com fé, alegria e empenho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou dar uns 30 segundinhos para que você, sentado, deixe essa palavra cair no seu coração e suplique a Deus aquelas graças e realidades que Deus lhe inspirou nesta santa celebração.